No silêncio das primeiras horas da manhã, Pedro despertou sobre o chão frio e áspero das ruas de São Paulo. Ele não sabia que aquela noite o levaria a um encontro com um desconhecido que mudaria tudo. Uma festa sombria, olhares desconfiados e uma decisão perigosa o colocariam à prova como nunca antes. Mas o que Pedro descobriu naquela noite foi mais do que um segredo. Era o início de algo que ele jamais esqueceria. O sol mal havia nascido quando Pedro abriu os olhos, sentindo o frio do concreto sob seu corpo magro. Aos 12 anos, as ruas de São Paulo eram seu lar. Um labirinto de prédios imponentes e becos escuros que ele aprendera a navegar com a destreza de um marinheiro em mares revoltos. Espreguiçando-se, ele sentou-se no papelão que lhe servia de cama, observando a cidade despertar ao seu redor. O estômago de Pedro roncava, lembrando-o de sua missão diária: encontrar algo para comer. Com movimentos ágeis, ele dobrou seu cobertor improvisado e o escondeu atrás de uma lixeira. Era seu único bem, além das roupas surradas que vestia, e não podia se dar ao luxo de perdê-lo. Caminhando pelas ruas que começavam a ganhar vida, Pedro observava atentamente as pessoas que passavam. Executivos apressados com seus ternos impecáveis, vendedores ambulantes montando suas barracas, estudantes sonolentos arrastando mochilas pesadas. Todos pareciam ter um lugar para ir, menos ele. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Ao virar uma esquina, o cheiro de pão fresco invadiu suas narinas, fazendo seu estômago protestar ainda mais alto. A padaria da Dona Célia estava abrindo, e Pedro sabia que, se tivesse sorte, poderia conseguir algumas sobras do dia anterior. Aproximou-se cautelosamente, esperando o momento certo para fazer seu pedido. "Bom dia, Dona Célia", ele disse, sua voz pequena, mas cheia de esperança. "Será que sobrou alguma coisa de ontem?" A senhora de cabelos grisalhos olhou para ele com uma mistura de pena e afeto. "Ah, Pedro, meu filho, hoje não tenho nada para te dar. O caminhão do lixo passou mais cedo e levou tudo." O coração do menino afundou, mas ele forçou um sorriso. "Tudo bem, Dona Célia. Obrigado mesmo assim." Continuando sua jornada, Pedro vasculhou lixeiras e canteiros procurando algo comestível. Às vezes encontrava frutas meio podres ou restos de sanduíches que ainda podiam ser aproveitados. Outras vezes, como naquele dia, a sorte não estava ao seu lado. Enquanto caminhava, Pedro deixava sua mente vagar, imaginando como seria ter uma família, uma casa, um lugar para chamar de seu. Lembranças fragmentadas de seus pais dançavam em sua memória. Um sorriso carinhoso, o calor de um abraço, o som de uma risada. Mas essas lembranças eram como bolhas de sabão, bonitas mas efêmeras, estourando assim que tentava agarrá-las. O dia avançava, e o sol a pino castigava a cidade. Pedro buscou refúgio à sombra de uma árvore em uma praça. Seu estômago doía de fome, e a sede apertava sua garganta. Observou as crianças brincando no parquinho, suas risadas ecoando no ar, enquanto mães vigilantes as observavam de perto. Como seria ter alguém que se importasse assim com ele? Um cachorro de rua se aproximou, tão magro quanto Pedro. O menino estendeu a mão acariciando o pelo sujo do animal. "Ei, amigão", murmurou. "Parece que estamos no mesmo barco, não é?" O cão lambeu sua mão, como se entendesse, e por um momento, Pedro não se sentiu tão sozinho. À medida que a tarde avançava, o desespero de Pedro crescia. Ele não podia passar outro dia sem comer. Decidiu tentar sua sorte em um bairro mais rico, onde os restaurantes costumavam jogar fora comida ainda boa. Era arriscado, os seguranças nem sempre eram compreensivos com meninos de rua, mas a fome falava mais alto. Caminhando por ruas arborizadas e casas imponentes, Pedro sentia-se um intruso em um mundo que não era o seu. Pessoas o olhavam com desconfiança, algumas até atravessavam a rua para evitá-lo. Ele estava acostumado a ser invisível, mas ali, paradoxalmente, sua presença era notada demais. Ao se aproximar de um restaurante elegante, Pedro viu um funcionário saindo com sacos de lixo. Seu coração acelerou. Essa poderia ser sua chance. Esperou o homem se afastar e correu para os sacos, rasgando-os com dedos ágeis. Encontrou restos de comida ainda frescos
e começou a devorá-los avidamente. Ei, moleque, saia daí! A voz grave o pegou de surpresa. Um segurança corpulento vinha em sua direção, o rosto contorcido de raiva. Pedro não pensou duas vezes, jogou fora o que tinha nas mãos e correu o mais rápido que podia. Seus pés descalços batiam no asfalto, o coração martelando no peito, enquanto dobrava esquinas e se esgueirava por becos estreitos. Só quando teve certeza de que havia despistado o segurança, Pedro parou para recuperar o fôlego. Encostou-se em uma parede, as pernas tremendo, lutando contra as lágrimas que ameaçavam cair. Não era justo. Por que ele tinha que lutar tanto apenas para sobreviver? Foi então que notou o homem parado do outro lado da rua, observando-o com intensidade. Vestia um terno impecável e seus sapatos brilhavam sob a luz do sol poente. Pedro sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo no olhar daquele homem que o deixava desconfortável. O estranho começou a atravessar a rua em sua direção. Pedro se preparou para correr novamente, mas algo o manteve no lugar. Talvez fosse o cansaço, talvez a fome, ou talvez bem no fundo fosse uma pequena chama de esperança que se recusava a se apagar. Olá, garoto, disse o homem, sua voz suave, mas com um tom que Pedro não conseguia decifrar. Parece que você está com problemas. Que tal uma proposta? Pedro hesitou, dividido entre a desconfiança e a necessidade. O homem sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos, e continuou. Estou dando uma festa esta noite. Uma festa muito especial. E acho que você seria um convidado perfeito. Haverá comida, muita comida. O que me diz? O estômago de Pedro roncou audivelmente, como se respondesse por ele. O menino sabia que deveria recusar, que algo naquela oferta não parecia certo. Mas a promessa de um banquete era forte demais para resistir. Eu posso ir, ele murmurou, quase inaudível. O sorriso do homem se alargou. Excelente. Venha comigo. Vamos deixá-lo apresentável para a festa. Enquanto seguia o estranho até um carro luxuoso estacionado próximo, Pedro não podia imaginar como aquela decisão mudaria o curso de sua vida para sempre. A noite que se aproximava guardava surpresas que testariam não apenas sua resistência física, mas também a força de seu caráter e a profundidade de sua humanidade. O carro deslizava silenciosamente pelas ruas de São Paulo, levando Pedro para um mundo que ele jamais imaginara conhecer. O menino observava fascinado as luzes da cidade que passavam como borrões coloridos pela janela. Ao seu lado, o homem de terno, que se apresentara como o Sr. Almeida, mantinha um silêncio inquietante, lançando ocasionalmente olhares de soslaio para seu jovem passageiro. Conforme avançavam para os bairros mais nobres, Pedro sentia uma mistura de excitação e apreensão crescer em seu peito. Parte dele ainda não acreditava no que estava acontecendo. Outra parte se perguntava se não estava cometendo um terrível erro. Finalmente, o carro parou diante de um imponente portão de ferro. Com um comando do Sr. Almeida, as portas se abriram, revelando uma propriedade que parecia saída de um conto de fadas. Uma mansão de tirar o fôlego erguia-se no centro de um jardim meticulosamente cuidado, suas janelas iluminadas brilhando como joias na noite que caía. Bem-vindo à minha humilde residência, disse o Sr. Almeida, um sorriso enigmático brincando em seus lábios. Pedro engoliu em seco, sentindo-se minúsculo diante de tanta opulência. Ao descer do carro, seus pés descalços tocaram o cascalho da entrada, lembrando-o dolorosamente de sua condição. Vamos, garoto, chamou o Sr. Almeida, já se dirigindo à entrada da mansão. Temos que deixá-lo apresentável para a festa. No interior da casa, Pedro foi conduzido por corredores decorados com obras de arte e tapetes persas até um quarto que parecia maior que qualquer lugar onde já havia dormido. Uma mulher de meia-idade, com um uniforme impecável, os aguardava. Rosa, este é Pedro. Por favor, prepare-o para a festa. Quero-o irreconhecível em 1 hora, ordenou o senhor. Almeida antes de se retirar. A empregada olhou para Pedro com uma mistura de pena e resignação. Vamos lá, meu jovem. Temos muito trabalho pela frente. O que se seguiu foi uma experiência surreal para Pedro. Ele foi guiado para um banheiro luxuoso, onde tomou seu primeiro banho quente em anos. A sensação da água morna em sua pele suja
era quase dolorosa de tão prazerosa. Rosa esfregou-o com vigor, removendo camadas de sujeira acumulada, enquanto murmurava palavras de conforto que não conseguiam esconder completamente sua preocupação. Depois do banho, Pedro foi vestido com roupas que pareciam feitas sob medida: calça social, camisa branca, blazer e até mesmo sapatos de couro brilhante. Seus cabelos, antes emaranhados, foram cortados e penteados com esmero. Quando finalmente se olhou no espelho, Pedro mal reconheceu o garoto que o encarava de volta. "Você está muito elegante", disse Rosa, sua voz traindo uma tristeza que Pedro não compreendeu. "Lembre-se, meu filho, seja o que for que aconteça esta noite, você é mais do que aquilo que os outros veem." Antes que Pedro pudesse perguntar o que ela queria dizer, o Sr. Almeida retornou ao quarto. Seus olhos brilharam ao ver a transformação do menino. "Excelente trabalho, Rosa. Pode se retirar agora." A empregada hesitou por um momento, lançando um último olhar preocupado para Pedro antes de sair silenciosamente do quarto. "Bem, meu jovem", disse o Sr. Almeida, circulando Pedro como um abutre, "você está quase irreconhecível. Quem diria que por baixo de toda aquela sujeira se escondia um rapaz tão apresentável?" Pedro se remexeu, desconfortável com o escrutínio. A fome que o trouxera até ali parecia ter sido momentaneamente esquecida, substituída por uma sensação crescente de que algo estava terrivelmente errado. "Senhor", ele começou hesitante, "o senhor mencionou uma festa." "Ah, sim, a festa!" exclamou o senhor Almeida, batendo palmas com entusiasmo forçado. "Está quase na hora. Vamos, vamos, não podemos deixar nossos convidados esperando." Guiando Pedro pelos corredores da mansão, o Sr. Almeida falava sem parar sobre a importância da noite, sobre os convidados ilustres que estariam presentes, sobre como Pedro deveria se comportar. O menino ouvia apenas pela metade, seu estômago se revirando de nervosismo. À medida que se aproximavam do salão principal, o som de vozes e música suave foi ficando mais alto. Pedro podia sentir o cheiro de comida, um aroma tão rico e tentador que fez sua boca salivar instantaneamente. Por um momento esqueceu-se de seus receios, ansioso para finalmente saciar sua fome. No entanto, quando as portas do salão se abriram, a cena que se revelou fez Pedro congelar em seus passos. Dezenas de pessoas ricamente vestidas viraram-se para olhá-lo. Seus olhares, uma mistura de curiosidade, desdém e algo que Pedro não conseguia nomear, mas que o fez querer correr e se esconder. "Senhoras e senhores", anunciou o senhor Almeida em voz alta, sua mão pesada no ombro de Pedro, impedindo-o de recuar. "Apresento-lhes o convidado de honra desta noite." Um murmúrio percorreu o salão, e Pedro sentiu seu rosto queimar de vergonha e confusão. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas sabia instintivamente que não era nada bom. "Vamos, garoto", sussurrou o Sr. Almeida, empurrando-o gentilmente para a frente. Sorria. A noite está apenas começando. Enquanto era conduzido para o centro do salão, Pedro sentiu os olhares dos convidados perfurando-o como agulhas. O luxo que o cercava, que há poucos minutos o fascinara, agora parecia sufocá-lo. As luzes brilhantes, as risadas artificiais, o tilintar de taças de cristal, tudo se misturava em uma cacofonia opressiva. Foi então que Pedro percebeu a cruel verdade. Ele não era um convidado naquela festa. Era o espetáculo. A realização o atingiu como um soco no estômago, roubando-lhe o ar. As palavras de Rosa ecoaram em sua mente. "Você é mais do que aquilo que os outros veem." Mas naquele momento, cercado por olhares de piedade falsa e diversão maliciosa, Pedro nunca se sentira tão pequeno, tão insignificante. O menino que sobrevivera nas ruas, que enfrentara fome e perigo diariamente, agora se via diante de um desafio que testaria não apenas sua resistência física, mas a própria essência de quem ele era. Enquanto o Sr. Almeida começava a contar aos convidados a fascinante história de como encontrara Pedro, o garoto cerrou os punhos, determinado a não se deixar quebrar. A noite seria longa, e Pedro sabia que precisaria de toda a sua força e coragem para sobreviver a ela. Mas uma coisa ele prometeu a si mesmo: não importava o que acontecesse, ele não perderia sua humanidade.
Não se tornaria o animal de circo que aquelas pessoas esperavam ver. Com essa resolução ardendo em seu peito, Pedro ergueu o queixo e encarou a multidão. A batalha pela sua dignidade estava apenas começando. O salão da mansão do Sr. Almeida fervilhava com a energia de dezenas de convidados da alta sociedade paulistana. Homens de terno e mulheres em vestidos de gala circulavam com taças de champanhe nas mãos, suas risadas ecoando pelas paredes ornamentadas. No centro desse turbilhão de luxo e frivolidade, Pedro se sentia como um peixe fora d'água, seu desconforto crescendo a cada segundo. O Sr. Almeida, com um sorriso que não alcançava seus olhos, conduzia Pedro pelo salão, apresentando-o aos convidados como se fosse uma curiosidade exótica recém-descoberta. "Vejam só, meus caros", anunciava ele com um floreio teatral. "Este jovem rapaz que há apenas algumas horas vagava pelas ruas como um selvagem, agora está entre nós, quase civilizado." Os convidados riam e aplaudiam, alguns olhando para Pedro com uma mistura de fascínio e repulsa mal disfarçada. O menino sentia seu rosto queimar de vergonha, mas mantinha-se ereto, recusando-se a se curvar sob o peso dos olhares. Uma senhora idosa, coberta de joias, aproximou-se e tocou o rosto de Pedro com seus dedos enrugados. "Que transformação incrível!" exclamou ela. "Quem diria que por baixo de toda aquela sujeira havia um rostinho tão bonito?" Pedro recuou instintivamente, mas o senhor Almeida o segurou firme pelo ombro. "Vamos, meu jovem", sussurrou ele em seu ouvido. "Seja educado com nossos convidados." À medida que a noite avançava, Pedro era submetido a uma série de testes e desafios elaborados para entreter a multidão. Era obrigado a recitar poemas que mal compreendia, a tentar usar talheres de prata para comer pratos cujos nomes não conseguia pronunciar. Tudo sob o olhar divertido e cruel dos convidados. Em um momento particularmente humilhante, o Sr. Almeida anunciou que Pedro demonstraria suas habilidades de equilíbrio. Uma plataforma estreita foi montada no centro do salão, elevada a cerca de 1 metro do chão. "Agora, meus caros", proclamou o anfitrião, "nosso jovem amigo irá atravessar esta plataforma carregando uma bandeja cheia de taças de champanhe. Afinal, ele precisa aprender a ser útil, não é mesmo?" As risadas ecoaram pelo salão, mas Pedro notou que nem todos os convidados pareciam à vontade com a situação. Alguns trocavam olhares preocupados, enquanto outros simplesmente viravam o rosto, como se não quisessem testemunhar o que estava por vir. Antes que Pedro subisse na plataforma, um dos garçons, um homem de meia-idade com olhos gentis, aproximou-se dele sob o pretexto de ajustar sua roupa. "Tenha cuidado, meu jovem", sussurrou ele rapidamente. "A plataforma foi propositalmente deixada instável. Não é para você conseguir." O coração de Pedro acelerou com essa informação. Ele olhou para o Sr. Almeida, que o observava com um sorriso de expectativa, e então para a plataforma que o aguardava. Por um momento, considerou-se recusar a participar daquele espetáculo cruel. Mas então, algo dentro dele se acendeu. Uma determinação feroz, nascida das ruas e alimentada por anos de luta pela sobrevivência. Se eles queriam um show, ele daria um show. Mas não do jeito que esperavam. Com passos firmes, Pedro subiu na plataforma. O garçom lhe entregou a bandeja carregada de taças e ele sentiu o peso em seus braços. Respirando fundo, começou a atravessar a plataforma instável. Cada passo era um desafio. A estrutura balançava sutilmente sob seus pés, ameaçando desequilibrá-lo a qualquer momento. Pedro podia ouvir os sussurros ansiosos da plateia, alguns torcendo por sua queda, outros segurando a respiração em antecipação. Estava quase na metade do percurso quando um dos convidados, um homem corpulento que já havia bebido além da conta, decidiu tornar as coisas ainda mais difíceis. "Ei, moleque!" gritou ele, cambaleando em direção à plataforma. "Vamos ver se você consegue mesmo." Antes que alguém pudesse impedi-lo, o homem subiu na plataforma atrás de Pedro, fazendo toda a estrutura oscilar perigosamente. O menino sentiu as taças tilintarem na bandeja, ameaçando cair a qualquer momento. Um silêncio tenso caiu sobre o salão. Mesmo o Sr. Almeida parecia ter perdido momentaneamente o controle da situação. Pedro, no entanto, manteve-se concentrado. Seus anos nas ruas lhe haviam ensinado a manter o equilíbrio nas situações mais precárias.
Com uma calma que surpreendeu até a si mesmo, Pedro continuou avançando, um passo de cada vez. O homem bêbado atrás dele continuava provocando-o, tentando fazê-lo tropeçar ou derrubar as taças. Foi então que o inevitável aconteceu. O convidado ébrio deu um passo em falso e perdeu o equilíbrio. Ele se agarrou desesperadamente à borda da plataforma, ficando pendurado de forma cômica e potencialmente perigosa. Gritos de surpresa e preocupação ecoaram pelo salão. O Sr. Almeida correu em direção à plataforma, gritando por ajuda. Mas antes que alguém pudesse reagir, Pedro tomou uma decisão que mudaria o rumo da noite. Cuidadosamente, ele colocou a bandeja com as taças no chão da plataforma e se virou para ajudar o homem que tentara humilhá-lo. Com uma força surpreendente para seu tamanho, Pedro ajudou o convidado atordoado a se levantar e o guiou com segurança até o final da plataforma. Um silêncio atônito caiu sobre o salão. Ninguém esperava esse ato de compaixão vindo do menino que eles haviam tratado como uma atração de circo. O Sr. Almeida, em particular, parecia completamente desconcertado. Pedro, por sua vez, voltou calmamente para pegar a bandeja e completou sua travessia sem derramar uma única gota de champanhe. Quando chegou ao final da plataforma, olhou diretamente nos olhos do senhor Almeida e disse, com uma voz firme que surpreendeu a todos: "Eu completei o desafio, senhor. Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria que eu fizesse?" Naquele momento, algo mudou no ar do salão. Os olhares de desdém e diversão cruel começaram a se transformar em expressões de vergonha e admiração relutante. Pedro, o menino de rua que eles haviam pensado poder usar como entretenimento, havia demonstrado mais dignidade e humanidade do que qualquer um deles naquela noite. O Sr. Almeida, claramente desconfortável com a virada dos acontecimentos, tentou retomar o controle da situação. Bem, disse ele, forçando um sorriso. "Parece que nosso jovem convidado tem mais talentos do que imaginávamos. Vamos continuar com a festa, não é mesmo?" Mas a atmosfera da festa havia mudado irrevogavelmente. Enquanto os convidados voltavam lentamente às suas conversas e bebidas, muitos lançavam olhares furtivos para Pedro, que agora estava parado silenciosamente num canto do salão, observando tudo com olhos que pareciam muito mais velhos do que seus 12 anos. A noite ainda estava longe de terminar, e Pedro sabia que mais desafios o aguardavam, mas algo dentro dele havia se fortalecido. Ele havia enfrentado a crueldade com dignidade e compaixão, e ninguém poderia tirar isso dele. O murmúrio das conversas no salão havia retomado seu ritmo, mas um ar de desconforto pairava no ambiente. O incidente na plataforma deixara uma marca indelével na festa, e muitos convidados agora lançavam olhares furtivos para Pedro, uma mistura de curiosidade e vergonha em seus rostos. O Sr. Almeida, determinado a não perder o controle da situação, circulava entre os grupos, seu sorriso forçado mal escondendo a irritação em seus olhos. Ele precisava recuperar o momentum da noite, reafirmar seu domínio sobre o espetáculo que havia criado. Pedro, por sua vez, havia sido momentaneamente esquecido. Ele se encontrava encostado em uma parede ornamentada, observando a cena à sua frente com uma mistura de fascínio e repulsa. O luxo que o cercava parecia agora obsceno, um contraste gritante com a realidade das ruas que ele conhecia tão bem. Foi nesse momento que uma mulher se aproximou dele. Diferente dos outros convidados, seu olhar não carregava pena ou desdém, mas uma genuína preocupação. "Olá", disse ela suavemente. "Meu nome é Clara. Você está bem?" Pedro hesitou, surpreso pela abordagem direta e pelo tom gentil. Acho que sim, senhora", respondeu ele incerto. Clara olhou ao redor, certificando-se de que ninguém estava prestando atenção a eles. "O que está acontecendo aqui esta noite não está certo", ela sussurrou. "Você não deveria estar passando por isso." Antes que Pedro pudesse responder, o Sr. Almeida apareceu ao lado deles, como se tivesse materializado do ar. "Ah, Clara!" exclamou ele, sua voz carregada de uma falsa cordialidade. "Vejo que você conheceu nosso jovem convidado de honra." Clara se endireitou, encarando o anfitrião com um olhar desafiador. "Sim, Almeida. E devo dizer que estou profundamente desapontada com o rumo que esta festa tomou." O sorriso do Sr. Almeida vacilou por um instante,
mas ele rapidamente se recompôs. Ora, minha cara, não seja tão séria. Estamos apenas nos divertindo um pouco. Além disso, estamos dando a este jovem uma oportunidade única, não é mesmo? Oportunidade? Clara rebateu, sua voz carregada de indignação contida. Você chama isso de oportunidade? Transformar um menino em um espetáculo para o divertimento de adultos entediados? O ar ao redor deles parecia ter ficado mais denso. Outros convidados começaram a prestar atenção à discussão, formando um pequeno círculo ao redor do trio. Pedro observava a cena, sentindo-se simultaneamente invisível e o centro das atenções. Parte dele queria desaparecer, fugir daquele lugar e voltar para a familiaridade das ruas. Mas outra parte, uma parte que estava crescendo a cada momento, queria ficar e enfrentar o que quer que viesse a seguir. O Sr. Almeida, percebendo que estava perdendo o controle da situação, tentou uma nova abordagem. Meus caros, ele disse, elevando a voz para que todos pudessem ouvir. Talvez tenhamos nos deixado levar um pouco, mas nossa intenção sempre foi boa. Estamos apenas tentando mostrar a este jovem um mundo de possibilidades que ele nunca conheceu. Clara bufou incrédula. Possibilidades? E que possibilidades seriam essas, Almeida? Ser humilhado para o entretenimento dos ricos? Um murmúrio percorreu o salão. Alguns convidados pareciam concordar com Clara, trocando olhares desconfortáveis. Outros, no entanto, mantinham-se firmemente ao lado do anfitrião, como se admitir o erro fosse algo impensável. Foi nesse momento que Pedro decidiu que não podia mais ficar em silêncio. Dando um passo à frente, ele olhou diretamente nos olhos do Sr. Almeida e falou, sua voz surpreendentemente firme. Senhor, eu agradeço pela comida e pelas roupas, mas isso não é certo. Eu não sou um brinquedo, não sou uma atração de circo, sou uma pessoa assim como todos vocês. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os convidados olhavam de Pedro para o Sr. Almeida, esperando para ver como o anfitrião reagiria a esse ato de desafio. O rosto do Sr. Almeida se contorceu em uma máscara de raiva mal contida. Ora, seu moleque ingrato, ele sibilou. Depois de tudo o que fiz por você, é assim que me agradece? Mas antes que ele pudesse continuar, outra voz se ergueu na multidão. Ele está certo, Almeida. Era um homem de meia idade, seu rosto marcado por linhas de preocupação. Isso foi longe demais. Não podemos continuar com essa farsa. Como se uma represa tivesse se rompido, mais vozes se juntaram ao coro de discordância. Convidados que antes haviam se mantido em silêncio, agora expressavam seu desconforto e desaprovação. Isso é repugnante. Como pudemos permitir que isso acontecesse? Deveríamos ter dito algo antes. O Sr. Almeida olhava ao redor, atônito, vendo seu cuidadosamente planejado espetáculo desmoronar diante de seus olhos. Sua festa elegante havia se transformado em um campo de batalha moral e ele estava perdendo rapidamente o controle. Clara colocou uma mão protetora no ombro de Pedro. Está na hora de acabar com isso, ela declarou, sua voz carregada de determinação. Este menino vai embora comigo agora. O Sr. Almeida deu um passo à frente, seu rosto vermelho de fúria. Você não pode fazer isso. Ele é meu convi. Ele não é sua propriedade. Clara o interrompeu, sua voz cortante como aço. E se você tentar impedir nossa saída, tenha certeza de que as autoridades saberão de tudo o que aconteceu aqui esta noite. Um silêncio tenso caiu sobre o salão. O Sr. Almeida olhou ao redor buscando apoio, mas encontrou apenas rostos desviados e expressões de desaprovação. Lentamente, a realidade de sua derrota começou a se estabelecer. Clara se virou para Pedro, seu olhar suavizando-se. Vamos, querido. Está na hora de sair daqui. Pedro olhou para ela, então para o Sr. Almeida, e finalmente para os convidados ao redor. Em seus olhos havia uma mistura de gratidão, alívio e uma sabedoria além de seus anos. Enquanto Clara o guiava para fora do salão, Pedro sentiu como se estivesse deixando para trás não apenas uma festa, mas todo um mundo de crueldade e indiferença. O que o aguardava além daquelas portas, ele não sabia. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu uma centelha de esperança. A festa continuou atrás deles, mas seu tom havia mudado irrevogavelmente.
As risadas forçadas e as conversas frívolas haviam sido substituídas por discussões sérias e autorreflexão. O espetáculo havia terminado, mas suas reverberações continuariam por muito tempo. O ar fresco da noite atingiu o rosto de Pedro como uma onda revitalizante quando ele e Clara saíram da mansão do Sr. Almeida. O contraste entre o ambiente sufocante da festa e a calma das ruas arborizadas do bairro Nobre era gritante. Pedro respirou fundo, sentindo como se estivesse acordando de um sonho bizarro. Clara guiou Pedro até seu carro, um modelo mais modesto comparado aos veículos luxuosos estacionados na entrada da mansão. Enquanto se afastavam, Pedro olhou pela janela traseira, observando a imponente residência ficar cada vez menor. Uma mistura confusa de emoções o invadia: alívio, medo do desconhecido e uma pontada de arrependimento por ter deixado para trás a promessa de uma refeição quente. "Você está bem?" perguntou Clara, lançando um olhar preocupado para o menino enquanto dirigia. Pedro assentiu silenciosamente, ainda processando tudo o que havia acontecido. Após alguns momentos de silêncio, ele finalmente falou: "Para onde estamos indo?" Clara sorriu gentilmente. "Para minha casa. Não se preocupe, você estará seguro lá. Amanhã pensaremos no que fazer a seguir." O resto da viagem transcorreu em um silêncio confortável. Pedro observava as ruas passarem, notando como a cidade parecia diferente, vista de dentro de um carro, em vez das calçadas às quais estava acostumado. Chegaram a um prédio de apartamentos em um bairro de classe média. O apartamento de Clara era acolhedor e modestamente decorado, uma grande diferença da opulência ostensiva da mansão do Sr. Almeida. "Você deve estar com fome", disse Clara dirigindo-se à cozinha. "Vou preparar algo para você comer." Pedro sentou-se à mesa da cozinha, observando Clara se movimentar com eficiência, preparando um sanduíche e aquecendo uma sopa. O aroma da comida fez seu estômago roncar audivelmente, lembrando-o de que, apesar de toda a agitação da noite, ele ainda não havia comido nada substancial. Enquanto comia com avidez, Pedro notou Clara o observando com uma expressão pensativa. "O que vai acontecer comigo agora?" ele perguntou entre bocados. Clara suspirou, sentando-se à mesa com ele. "Essa é uma boa pergunta, Pedro. Não podemos simplesmente ignorar sua situação. Você tem família? Alguém que possa cuidar de você?" Pedro baixou os olhos, mexendo na sopa com a colher. "Não sei. Não me lembro muito bem da minha família. Faz tanto tempo." O coração de Clara se apertou ao ouvir essas palavras. "Entendo. Bem, amanhã entraremos em contato com o serviço social. Eles poderão nos ajudar a encontrar a melhor solução para você." A menção ao serviço social fez Pedro se encolher visivelmente. Ele já havia tido experiências ruins com instituições no passado, e a ideia de ser colocado em um abrigo ou lar temporário o assustava. Percebendo seu desconforto, Clara rapidamente acrescentou: "Não se preocupe, eu estarei com você durante todo o processo. Não vou deixar que nada de ruim aconteça." Após a refeição, Clara preparou o sofá da sala para Pedro dormir. Enquanto ele se acomodava sob os cobertores macios, um luxo ao qual não estava acostumado, Clara se sentou na poltrona ao lado. "Pedro", ela começou suavemente, "o que aconteceu naquela festa? Quero que você saiba que aquilo não é normal. O que o Sr. Almeida fez foi errado em muitos níveis." Pedro assentiu, seus olhos fixos no teto. "Eu sei. Mas por que ele fez aquilo? Por que as pessoas acharam engraçado?" Clara suspirou profundamente, buscando as palavras certas. "Às vezes, as pessoas com muito dinheiro e poder se esquecem de que os outros são seres humanos como eles. Eles se tornam insensíveis, veem os menos afortunados como entretenimento. Mas isso não torna certo o que fizeram." Um silêncio pensativo caiu sobre eles. Pedro absorvia as palavras de Clara, refletindo sobre as experiências da noite e comparando-as com sua vida nas ruas. Finalmente ele falou: "Sabe, nas ruas, às vezes as pessoas também são cruéis. Mas pelo menos lá, sabemos o que esperar. Esta noite foi diferente." Eles sorriam enquanto me humilhavam. Clara sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. A sabedoria e a resiliência deste menino
A surpreendiam e entristeciam ao mesmo tempo. Você é muito corajoso, Pedro. O que você fez esta noite, enfrentando o Sr. Almeida daquele jeito, foi incrível. Pedro sorriu timidamente, sentindo uma onda de orgulho que não estava acostumado a experimentar. Obrigado por me tirar de lá, ele murmurou, seus olhos começando a pesar com o cansaço. Descanse agora, disse Clara, levantando-se para apagar as luzes. Amanhã será um novo dia e enfrentaremos o que vier juntos. Enquanto Pedro adormecia, sua mente vagava entre as memórias da noite e os sonhos do futuro. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentia seguro, protegido. O amanhã ainda era incerto, mas havia uma centelha de esperança que não existia antes. Clara, por sua vez, permaneceu acordada por algum tempo, planejando os próximos passos. Ela sabia que ajudar Pedro não seria fácil. Haveria obstáculos burocráticos, questões legais e emocionais a serem enfrentadas. Mas olhando para o menino dormindo pacificamente em seu sofá, ela sabia que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para garantir que ele tivesse uma chance justa na vida. O nascer do sol trouxe consigo a promessa de um novo começo. As sombras da noite anterior começavam a se dissipar, e com elas o medo e a incerteza que haviam dominado Pedro por tanto tempo. O caminho à frente ainda era longo e desconhecido, mas agora, pelo menos, ele não estava mais sozinho. O amanhecer trouxe consigo uma série de novos desafios para Pedro e Clara. Enquanto o menino ainda dormia no sofá, exausto pelos eventos da noite anterior, Clara já estava de pé, fazendo ligações e buscando informações sobre como proceder legalmente com a situação de Pedro. O som suave da conversa de Clara ao telefone finalmente acordou Pedro. Ele se sentou, momentaneamente desorientado pelo ambiente desconhecido, até que as memórias da noite anterior voltaram em um turbilhão. O luxo da mansão, a humilhação da festa e, finalmente, o resgate por Clara. Tudo parecia um sonho distante agora. Bom dia, Pedro. Clara sorriu, desligando o telefone. Dormiu bem? Pedro assentiu, esfregando os olhos. Sim, senhora. Obrigado. Ótimo. Pedro, Clara começou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Para ajudarmos você da melhor forma possível, precisamos entender mais sobre seu passado. Você se lembra de alguma coisa sobre sua família? Pedro mexeu na comida em seu prato, evitando o olhar de Clara. Após um longo momento de silêncio, ele finalmente falou, sua voz quase um sussurro. Eu me lembro de algumas coisas, mas é confuso. Às vezes não sei se são memórias reais ou sonhos. Clara assentiu encorajadoramente. Está tudo bem. Qualquer coisa que você lembrar pode nos ajudar. Pedro fechou os olhos, como se tentasse visualizar suas memórias. Eu me lembro de uma casa, pequena mas aconchegante. Havia uma mulher, acho que era minha mãe. Ela cantava para mim. Clara ouvia atentamente, seu coração apertado pela emoção na voz do menino. E havia um homem, Pedro continuou, sua voz tremendo ligeiramente. Meu pai, eu acho. Ele gritava muito, bebia. Às vezes ele batia na minha mãe. Clara segurou a mão de Pedro gentilmente, oferecendo conforto silencioso. Um dia, Pedro respirou fundo. Houve uma briga muito feia. Obrigada por confiar em mim. Após alguns minutos, Pedro se acalmou. Clara pegou um bloco de notas e uma caneta. Pedro, vamos tentar reunir mais informações. Você se lembra do nome da rua onde morava? Ou o nome completo dos seus pais? Pedro franziu a testa, concentrando-se. Acho que o nome da rua tinha algo a ver com flores. E o sobrenome da minha família era Silva. Tenho quase certeza. Clara anotou tudo cuidadosamente. Isso é ótimo, Pedro. Essas informações podem nos ajudar a encontrar sua família. O rosto de Pedro se contorceu em uma mistura de esperança e medo. E se eles não me quiserem de volta? Clara sentiu seu coração se partir com a vulnerabilidade na voz do menino. Pedro, não importa o que aconteça. Eu prometo que vou garantir que você esteja seguro e bem cuidado. Ok? Pedro assentiu, um pequeno sorriso aparecendo em seu rosto. Com essas novas informações em mãos, Clara e Pedro se prepararam para ir ao serviço social.
No caminho, Clara explicou o que poderia acontecer. Eles tentariam localizar a família de Pedro, investigariam as circunstâncias de seu desaparecimento e determinariam o melhor curso de ação para seu bem-estar. Ao chegarem ao prédio do serviço social, Pedro hesitou na entrada. Clara segurou sua mão, transmitindo força e apoio silencioso. "Lembre-se, Pedro", ela disse suavemente, "estamos aqui para ajudar você. Seja honesto, conte sua história, e tudo ficará bem." Pedro respirou fundo e assentiu, reunindo coragem. Juntos, eles entraram no prédio, prontos para enfrentar o que quer que o futuro reservasse. As horas seguintes foram uma montanha-russa emocional. Pedro teve que contar sua história várias vezes para diferentes assistentes sociais. Cada relato parecia trazer à tona novas memórias, algumas dolorosas, outras reconfortantes. Clara permaneceu ao lado de Pedro durante todo o processo, oferecendo apoio e esclarecimentos quando necessário. Sua presença era um farol de estabilidade para o menino em meio ao turbilhão de emoções e burocracias. Ao final do dia, os assistentes sociais tinham informações suficientes para iniciar uma busca pela família de Pedro. Eles também decidiram que, por enquanto, o melhor seria que Pedro permanecesse sob os cuidados temporários de Clara. Uma decisão que trouxe alívio visível ao rosto do menino. Enquanto deixavam o prédio exaustos, mas esperançosos, Clara se virou para Pedro. "Você foi incrível hoje, Pedro. Sei que não foi fácil reviver todas essas memórias e enfrentar tantas perguntas. Estou muito orgulhosa de você." Pedro sorriu timidamente, um brilho de determinação em seus olhos. "Obrigado, Clara, por tudo. Eu acho que pela primeira vez em muito tempo, sinto que as coisas podem melhorar." Clara sorriu de volta, sentindo uma onda de afeto pelo menino corajoso ao seu lado. "Elas vão melhorar, Pedro. Prometo que faremos tudo o que pudermos para garantir isso." Enquanto caminhavam de volta para o carro, o sol começava a se pôr, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Era como se a própria natureza estivesse simbolizando o fim de um capítulo difícil e o início de algo novo e promissor na vida de Pedro. O futuro ainda era incerto, com muitas perguntas sem resposta e desafios a serem enfrentados. Mas naquele momento, caminhando lado a lado, Pedro e Clara sentiam uma esperança renovada. Juntos, eles estavam prontos para enfrentar o que quer que o amanhã trouxesse. Os dias que se seguiram foram um turbilhão de atividades para Pedro e Clara. O serviço social trabalhou incansavelmente para localizar a família do menino, seguindo as pistas fornecidas por suas memórias fragmentadas. Enquanto isso, Clara se dedicava a criar um ambiente seguro e acolhedor para Pedro, ajudando-o a se adaptar a uma vida longe das ruas. Uma rotina começou a se estabelecer. Pedro, pela primeira vez em anos, tinha refeições regulares, um lugar quente para dormir e a presença constante de alguém que genuinamente se importava com seu bem-estar. Clara, por sua vez, descobria em si uma força e uma capacidade de cuidar que não sabia que possuía. Numa manhã ensolarada, cerca de 2 semanas após o incidente na mansão do Sr. Almeida, o telefone tocou. Clara atendeu, seu coração acelerando ao reconhecer a voz da assistente social responsável pelo caso de Pedro. "Senhora Clara, temos novidades sobre a família de Pedro." Clara olhou para o menino, que brincava distraidamente com um quebra-cabeça na sala. "Sim, estou ouvindo. Conseguimos localizar a mãe de Pedro. O nome dela é Maria Silva. Ela mora em uma cidade pequena a cerca de 200 quilômetros daqui." O coração de Clara deu um salto. Era uma mistura de alívio por terem encontrado a família de Pedro e uma pontada inesperada de tristeza ao pensar que talvez tivesse que se separar dele. "E como ela está? Qual é a situação?" A assistente social fez uma pausa antes de continuar. "A situação é complicada, senhora Clara. A senhora Silva passou por momentos difíceis após o desaparecimento de Pedro. Ela se separou do marido devido aos abusos, lutou contra a depressão e o alcoolismo. Nos últimos anos, ela conseguiu se reerguer, mas... Clara incentivou, sentindo que havia mais a ser dito. Ela nunca desistiu de encontrar Pedro. Todos esses anos, ela continuou procurando, esperando. Quando contamos a ela que Pedro havia sido encontrado,
Ela chorou por horas. Clara sentiu seus próprios olhos se encherem de lágrimas. Ela olhou novamente para Pedro, que agora a observava com curiosidade, sentindo que algo importante estava acontecendo. O que acontece agora? Clara perguntou, sua voz tremendo ligeiramente. Gostaríamos de organizar um encontro. A senhora Silva está ansiosa para ver Pedro, mas entendemos que isso precisa ser feito com cuidado. O menino passou por muito trauma e reintroduzir sua mãe em sua vida precisa ser um processo gradual e supervisionado. Clara assentiu, mesmo sabendo que a assistente social não podia vê-la. Entendo. E quando seria esse encontro? Se estiver tudo bem para você e para Pedro, gostaríamos de fazer isso no próximo fim de semana. Seria aqui no Centro de Assistência Social, com a presença de psicólogos para dar suporte. Após finalizar os detalhes com a assistente social, Clara se voltou para Pedro. O menino a olhava com uma mistura de curiosidade e apreensão. Pedro, ela começou suavemente, sentando-se ao lado dele. Lembra-se quando conversamos sobre tentar encontrar sua família? Pedro assentiu lentamente, seus olhos fixos nos de Clara. Bem, eles encontraram sua mãe. O rosto de Pedro se transformou em uma mistura complexa de emoções. Esperança, medo, confusão, anseio. Minha mãe, ele sussurrou. Clara segurou gentilmente as mãos de Pedro. Sim, querido. Ela está viva e quer muito te ver. Mas só se você quiser, ok? Ninguém vai te forçar a nada que você não queira. Pedro ficou em silêncio por um longo momento, processando a informação. Quando falou novamente, sua voz era quase inaudível. Ela ainda me quer? Mesmo depois de todo esse tempo? O coração de Clara se partiu com a vulnerabilidade na voz do menino. Oh, Pedro, ela nunca deixou de te procurar. Nem por um dia. As lágrimas que Pedro vinha segurando finalmente transbordaram. Clara o puxou para um abraço apertado, deixando-o chorar em seu ombro. Eles ficaram assim por um longo tempo, as emoções de anos de separação, medo e esperança, finalmente encontrando uma saída. Quando Pedro se acalmou, Clara explicou gentilmente sobre o encontro planejado. Ela assegurou a ele que estaria presente o tempo todo e que nada aconteceria sem seu consentimento. Os dias que antecederam o encontro foram cheios de ansiedade e expectativa. Pedro oscilava entre momentos de empolgação e períodos de medo intenso. Clara fez o seu melhor para apoiá-lo, conversando com ele sobre seus sentimentos e assegurando-o de que qualquer reação que ele tivesse seria válida e compreensível. Na véspera do grande dia, enquanto Clara tocava Pedro na cama, o menino segurou sua mão. Clara, ele disse, sua voz pequena na escuridão do quarto. E se depois de ver minha mãe eu tiver que ir embora? Eu não quero te deixar. Clara sentiu seu coração se apertar. Ela também tinha pensado nisso, temido isso, mas sabia que precisava ser forte por Pedro. Pedro, querido, ouça-me, ela disse suavemente. Não importa o que aconteça amanhã ou nos dias que virão, você nunca vai me perder. Prometo que sempre estarei aqui para você, de um jeito ou de outro, ok? Pedro assentiu, um pequeno sorriso aparecendo em seu rosto. Ok. Enquanto Clara deixava o quarto, ela sabia que o dia seguinte traria mudanças significativas para ambos. O futuro era incerto, mas uma coisa era clara. Os laços que haviam formado nos últimos dias eram fortes e duradouros, capazes de resistir a qualquer tempestade que viesse. O sol nasceu no dia seguinte, trazendo consigo a promessa de um novo capítulo na vida de Pedro. Enquanto se preparavam para o encontro que poderia mudar tudo, tanto Pedro quanto Clara se agarravam à certeza de que, não importava o resultado, eles enfrentariam juntos. O dia amanheceu com uma expectativa palpável no ar. Pedro mal conseguiu tocar no café da manhã. Seu estômago um nó de ansiedade e antecipação. Clara, percebendo seu nervosismo, fez o possível para mantê-lo calmo e reassegurado durante o trajeto até o Centro de Assistência Social. Ao chegarem, foram recebidos por Doutora Oliveira, a psicóloga que acompanharia o encontro. Ela conduziu Pedro e Clara a uma sala aconchegante, decorada com cores suaves e móveis confortáveis, claramente projetada para criar um ambiente acolhedor. Pedro, disse Doutora Oliveira gentilmente, sua mãe está em outra sala agora.
Ela está tão nervosa quanto você. Lembre-se, não há pressão. Podemos fazer isso no seu ritmo, ok? Pedro assentiu silenciosamente, agarrando a mão de Clara como se fosse uma âncora. Você quer que ela entre agora? Perguntou a psicóloga. Após um momento de hesitação, Pedro fez que sim com a cabeça. Dr. Oliveira sorriu encorajadoramente e saiu da sala. Os segundos que se seguiram pareceram se estender por uma eternidade. Então, a porta se abriu. Maria Silva entrou hesitantemente, seus olhos imediatamente focando em Pedro. Ela parecia mais velha do que seus anos, marcada pelo tempo e pelas provações, mas havia uma luz em seu olhar que falava de esperança e amor inabalável. Pedro, ela sussurrou, sua voz embargada pela emoção. O menino ficou paralisado por um momento, uma torrente de emoções cruzando seu rosto. Memórias há muito enterradas começaram a emergir. O cheiro do perfume de sua mãe, o som de sua voz cantando uma canção de ninar, o calor de seus abraços. Mãe, ele finalmente conseguiu dizer, sua voz pequena e incerta. Foi como se uma represa tivesse se rompido. Maria atravessou a sala em poucos passos e se ajoelhou diante de Pedro, lágrimas correndo livremente por seu rosto. Meu filho, meu menino. Ela soluçava, suas mãos tremendo ao tocar o rosto de Pedro. Eu nunca desisti de você, nunca. Pedro, superado pela emoção, se jogou nos braços de sua mãe. Os dois se abraçaram fortemente. Anos de separação, dor e saudade se dissolvendo naquele momento de reconexão. Clara observava a cena com um misto de alegria e uma pontada de tristeza. Ela estava genuinamente feliz por Pedro, mas não podia negar o aperto em seu coração ao pensar que talvez estivesse testemunhando o fim de sua jornada juntos. Dr. Oliveira gentilmente guiou a conversa que se seguiu. Maria contou a Pedro sobre sua luta para se libertar do relacionamento abusivo com o pai dele, sobre como nunca deixou de procurá-lo, sobre a vida que ela construiu na esperança de um dia poder compartilhá-la com ele novamente. Pedro, por sua vez, compartilhou fragmentos de sua vida nas ruas, cuidadosamente omitindo os detalhes mais dolorosos para não preocupar sua mãe. Ele falou sobre como Clara o havia resgatado, sobre a segurança e o carinho que havia encontrado nos últimos dias. À medida que a conversa fluía, Clara notou uma mudança sutil em Pedro. Era como se peças de um quebra-cabeça estivessem se encaixando, preenchendo lacunas em sua identidade que ele nem sabia que existiam. Após quase 2 horas de conversa emocionada, Dr. Oliveira sugeriu que fizessem uma pausa. Pedro, embora claramente emocionado por estar com sua mãe, lançou um olhar ansioso para Clara. Percebendo sua inquietação, Clara se aproximou. Está tudo bem, Pedro? O menino hesitou por um momento antes de falar, sua voz baixa. Eu estou feliz por ter encontrado minha mãe, mas eu não quero te perder, Clara. O coração de Clara se apertou com essas palavras. Ela se ajoelhou para ficar no nível dos olhos de Pedro. Oh, querido, você não vai me perder. Lembra o que eu te prometi? Estarei sempre aqui para você. Não importa o que aconteça. Maria, que havia observado a interação, se aproximou. Pedro, filho, ela disse suavemente. Eu sei que muita coisa mudou. Você construiu uma vida aqui, com Clara. Eu não quero tirar isso de você. Pedro olhou entre sua mãe e Clara, confuso. Mas eu pensei... Maria sorriu tristemente. Eu quero fazer parte da sua vida, Pedro. Mais do que qualquer coisa no mundo. Mas sei que não posso simplesmente aparecer e esperar que tudo volte a ser como era antes. Precisamos construir algo novo, juntos. Clara, percebendo o momento crucial, falou: E se trabalhássemos juntas, Maria, para garantir que Pedro tenha todo o apoio e amor que ele merece? Os olhos de Maria se encheram de lágrimas de gratidão. Você faria isso? Mesmo depois de tudo que você já fez por ele? Clara assentiu, sorrindo para Pedro. Claro que sim. Pedro merece toda a família e todo o amor que puder ter. Doutora Oliveira, que havia retornado à sala, sorriu aprovadoramente. Essa é uma abordagem maravilhosa. Pedro precisa de estabilidade agora, e ter o apoio de vocês duas será incrivelmente benéfico para ele. Pedro olhava entre as 3 mulheres,
seus olhos brilhando com uma mistura de esperança e incredulidade. Então, eu posso ter vocês duas? Sim, querido, respondeu Clara, abraçando-o. Você pode ter nós duas. Maria se juntou ao abraço, envolvendo Pedro e Clara. Era um momento de união, de promessa, de um novo começo para todos eles. Nos dias que se seguiram, eles começaram a trabalhar nos detalhes práticos. Maria se mudaria para mais perto, para poder fazer parte da vida diária de Pedro. Clara continuaria sendo sua guardiã legal por enquanto, proporcionando a estabilidade que ele precisava, enquanto Maria se reintegrava gradualmente à vida do filho. Era um arranjo não convencional, certamente, mas um que colocava as necessidades de Pedro em primeiro lugar. À medida que as semanas passavam, Pedro floresceu com o amor e apoio de sua família expandida. O menino que uma vez vagou sozinho pelas ruas, agora tinha não apenas uma, mas duas mães dedicadas a seu bem-estar. O futuro, que antes parecia tão incerto e assustador, agora brilhava com possibilidades. E assim, em um apartamento acolhedor em São Paulo, uma nova família se formou, unida não pelo sangue ou pela lei, mas pelo amor, compreensão e um desejo compartilhado de curar feridas antigas e construir um futuro melhor juntos. Os meses que se seguiram ao reencontro de Pedro com sua mãe foram de adaptação e descobertas para todos os envolvidos. Maria alugou um pequeno apartamento próximo ao de Clara, permitindo que ela estivesse presente na vida diária de Pedro, enquanto respeitava o vínculo que ele havia formado com Clara. Pedro, aos poucos, começou a se abrir mais sobre suas experiências nas ruas. Com o apoio contínuo de um terapeuta infantil, ele processava seus traumas e medos, aprendendo a lidar com as cicatrizes emocionais que anos de abandono haviam deixado. Uma tarde, enquanto Pedro fazia sua lição de casa na mesa da cozinha de Clara, ele levantou os olhos, uma expressão pensativa em seu rosto. "Clara", ele começou hesitantemente, "você acha que existem muitas crianças como eu por aí? Sabe, vivendo nas ruas?" Clara sentou-se ao lado dele, surpresa pela pergunta. "Infelizmente sim, Pedro. Há muitas crianças que passam por situações difíceis como a sua." Pedro ficou em silêncio por um momento, absorvendo a informação. Então, com uma determinação que Clara raramente via nele, ele disse: "Eu quero ajudá-las." Esse momento marcou o início de uma nova jornada para Pedro. Com o apoio de Clara e Maria, ele começou a pesquisar sobre organizações que ajudavam crianças em situação de rua. Ele insistiu em participar de eventos de arrecadação de fundos e até mesmo começou a falar em sua escola sobre suas experiências, sensibilizando seus colegas para a realidade das crianças em situação de vulnerabilidade. A paixão de Pedro por essa causa inspirou Clara e Maria a se envolverem mais ativamente também. Clara, usando seus contatos profissionais, começou a organizar eventos beneficentes para arrecadar fundos para abrigos locais. Maria, por sua vez, volunteered em um centro comunitário, oferecendo apoio a mães solteiras que lutavam para manter suas famílias unidas. Um dia, durante um desses eventos beneficentes, Pedro estava ajudando a servir refeições para crianças de um abrigo local, quando notou um homem parado à distância, observando a cena com uma expressão de vergonha e arrependimento. Com um choque, Pedro reconheceu o Sr. Almeida. O homem que uma vez o havia humilhado parecia uma sombra de si mesmo. Seus ombros estavam caídos, seu rosto marcado por linhas de preocupação e remorso. Pedro hesitou por um momento, memórias daquela noite fatídica passando por sua mente. Então, surpreendendo a si mesmo, ele se aproximou do Sr. Almeida. "Olá, senhor", Pedro disse, sua voz firme, mas não hostil. O Sr. Almeida pareceu sobressaltado, como se não esperasse ser abordado. "Pedro?", ele disse, sua voz tremendo ligeiramente. Eu não esperava te ver aqui. Estou ajudando no evento", Pedro explicou. "E o senhor? O que faz aqui?" O Sr. Almeida baixou os olhos, claramente desconfortável. Eu vim fazer uma doação, anônima. Depois de tudo o que aconteceu, depois do que eu fiz, bem, digamos que tive muito tempo para refletir sobre minhas ações." Pedro estudou o homem à sua frente. Onde antes ele via apenas um opressor cruel, agora via alguém quebrado, buscando redenção. O senhor mudou.
Ele observou. Sim, o Sr. Almeida concordou suavemente. Aquela noite, o que eu fiz com você? Abriu meus olhos para a pessoa terrível que eu havia me tornado. Perdi muito desde então. Amigos, status, dinheiro. Mas ganhei algo mais importante. Perspectiva. Pedro ficou em silêncio por um momento, processando as palavras do homem. Finalmente ele falou. Sabe, Sr. Almeida, o que o senhor fez foi errado. Me machucou de muitas maneiras. Mas... o senhor... Almeida levantou os olhos, surpreso pela pausa. Mas, Pedro continuou, foi também o que me trouxe até aqui. Me deu uma nova família, um novo propósito. Então, de certa forma, acho que devo agradecer ao Senhor. Os olhos do Sr. Almeida se encheram de lágrimas. Pedro, eu não mereço seu perdão ou sua gratidão. Eu mereço seu... Mas estou verdadeiramente feliz que algo de bom tenha saído daquela noite terrível. Pedro estendeu a mão, um gesto de paz. Talvez o senhor possa ajudar mais. Temos sempre necessidade de voluntários e doadores. O Sr. Almeida olhou para a mão estendida de Pedro, então de volta para seu rosto, vendo não mais o menino assustado daquela noite, mas um jovem forte e compassivo. Com lágrimas nos olhos, ele apertou a mão de Pedro. Seria uma honra, ele disse suavemente. Quando Pedro voltou para junto de Clara e Maria, contando-lhe sobre o encontro, ambas ficaram inicialmente chocadas e preocupadas. Mas ao ver a serenidade no rosto de Pedro, elas entenderam que aquele momento de perdão e reconciliação era mais um passo importante no crescimento e cura do menino. Naquela noite, deitado em sua cama, Pedro refletiu sobre o quanto sua vida havia mudado. Das ruas para um lar amoroso, de uma criança perdida para um jovem com propósito. Ele sabia que ainda havia muito a ser feito. Muitas crianças para ajudar, muitas injustiças para corrigir. Mas com o amor de suas duas mães e a força que havia descoberto dentro de si, Pedro se sentia pronto para enfrentar qualquer desafio que o futuro pudesse trazer. O menino que uma vez sobrevivia catando migalhas, agora se via plantando sementes de esperança e mudança. E enquanto adormecia, um sorriso suave em seus lábios, Pedro sonhava com um futuro onde nenhuma criança teria que passar pelo que ele passou, um futuro que ele estava determinado a ajudar a construir. Os anos passaram rapidamente e Pedro, agora com 17 anos, estava prestes a concluir o ensino médio. Seu crescimento não foi apenas físico, mas também emocional e intelectual. As experiências difíceis de sua infância, em vez de endurecê-lo, o transformaram em um jovem compassivo e determinado a fazer a diferença. Durante todo o ensino médio, Pedro continuou seu trabalho voluntário, expandindo seu envolvimento com várias organizações que ajudavam crianças em situação de rua. Sua história pessoal, que ele compartilhava com cuidado e propósito, inspirava outros a se envolverem e a verem além dos estereótipos. Em uma noite de domingo, enquanto a família, Pedro, Clara e Maria, jantava juntos, como havia se tornado tradição, Pedro anunciou que tinha algo importante para compartilhar. Eu decidi o que quero fazer depois da formatura, ele disse, um brilho de entusiasmo em seus olhos. Clara e Maria trocaram olhares curiosos. Elas haviam notado Pedro mais pensativo nas últimas semanas, mas respeitaram seu espaço para tomar essa decisão importante. E o que você decidiu, querido? Perguntou Maria, colocando os talheres de lado para dar toda a sua atenção ao filho. Pedro respirou fundo antes de revelar. Eu quero criar uma organização, um lugar que possa realmente fazer a diferença para crianças em situação de rua. Clara sorriu, uma mistura de orgulho e preocupação em seu rosto. Isso é maravilhoso, Pedro. Mas você sabe que não será fácil, certo? Pedro assentiu determinado. Eu sei, mas é algo que sinto que preciso fazer. Algo que só alguém que viveu nas ruas pode realmente entender e implementar da maneira certa. Maria pegou a mão de Pedro, seus olhos brilhando com lágrimas de orgulho. Você tem nosso apoio total, filho. O que você precisa de nós? Nos meses que se seguiram, o apartamento de Clara se transformou em um centro de planejamento improvisado. Pedro passava horas pesquisando, fazendo ligações e elaborando propostas. Clara usou seus contatos no mundo dos negócios para orientá-lo sobre os aspectos legais e financeiros de criar uma organização sem fins lucrativos. Maria,
com sua experiência no centro comunitário, oferecia insights valiosos sobre as necessidades reais das famílias em situação de vulnerabilidade. O Sr. Almeida, que ao longo dos anos havia se tornado um aliado inesperado, também se envolveu no projeto. Sua experiência em gestão e seus contatos, embora diminuídos desde o incidente anos atrás, ainda eram valiosos. Ele via neste projeto uma chance de redenção, uma maneira de usar seus privilégios para algo verdadeiramente positivo. O projeto de Pedro era ambicioso. Ele não queria apenas um abrigo temporário, mas um centro integrado que oferecesse educação, treinamento profissional para os pais, apoio psicológico e um programa de transição para ajudar famílias a saírem das ruas de forma sustentável. Conforme o plano tomava forma, Pedro enfrentava desafios que testavam sua determinação. Houve momentos de dúvida, noites em que o peso da responsabilidade parecia esmagador, mas em cada um desses momentos ele encontrava força no amor e apoio de sua família e na memória de sua própria jornada. Um dia, enquanto Pedro apresentava seu projeto para um potencial investidor, ele foi surpreendido por uma pergunta difícil. Jovem, sua paixão é admirável, mas o que o faz pensar que você, aos 18 anos, pode liderar um projeto tão complexo? Pedro ficou em silêncio por um momento, ponderando. Então, com uma clareza que surpreendeu até a si mesmo, ele respondeu: Senhor, eu entendo sua preocupação. É verdade que sou jovem e que tenho muito a aprender, mas também é verdade que passei anos nas ruas, vivendo a realidade que estou tentando mudar. Conheço a dor, o medo e a desesperança que essas crianças enfrentam todos os dias, mas também conheço a resiliência, a força e o potencial que existe em cada uma delas. Ele fez uma pausa, seus olhos brilhando com convicção. Não estou sozinho neste projeto. Tenho mentores experientes, uma rede de apoio incrível e, mais importante, tenho a perspectiva única de alguém que viveu os dois lados dessa realidade. Não estou pedindo que confie apenas em mim, mas na visão que construímos juntos e no potencial de mudança que ela representa. O investidor ficou em silêncio por um momento, claramente impressionado. Então, com um sorriso, ele estendeu a mão. Você me convenceu, Pedro. Conte com meu apoio. Esse momento marcou um ponto de virada. Com o primeiro grande investidor a bordo, outros logo seguiram. O sonho de Pedro estava se tornando realidade. No dia da inauguração do centro, uma multidão se reuniu. Havia políticos, empresários, voluntários e, mais importante, famílias e crianças que seriam beneficiadas pelo projeto. Pedro, de pé no pódio, olhou para a plateia e viu rostos familiares. Clara e Maria na primeira fila, lágrimas de orgulho em seus olhos. O Sr. Almeida discretamente ao fundo, um sorriso de aprovação em seu rosto, antigos colegas de rua que haviam se juntado à causa. Quando Pedro começou seu discurso, sua voz estava firme e cheia de emoção. Este centro não é apenas um prédio, é um símbolo de esperança, uma promessa de que nenhuma criança precisa enfrentar as ruas sozinha. É um lembrete de que cada um de nós tem o poder de fazer a diferença, de estender a mão e levantar quem caiu. Ele fez uma pausa, seus olhos percorrendo a multidão. Eu estive onde muitas dessas crianças estão agora. Sei o que é sentir fome, medo e desesperança, mas também sei o que é receber uma segunda chance, o que é ser amado e apoiado. Este centro é minha forma de retribuir, de garantir que outras crianças tenham a mesma oportunidade que eu tive. Enquanto as palavras de Pedro ecoavam pela audiência, havia um sentimento palpável de esperança e possibilidade no ar. O menino que uma vez vagou pelas ruas em busca de migalhas, agora estava alimentando os sonhos e aspirações de uma geração inteira. E assim, com o corte da fita inaugural, um novo capítulo começou. Não apenas para Pedro, mas para todas as vidas que seriam tocadas por seu projeto. Era mais do que um final feliz. Era o começo de inúmeras novas histórias de esperança e transformação. 5 anos se passaram desde a inauguração do centro. O que começou como o sonho ambicioso de um jovem de 18 anos havia se transformado em uma realidade transformadora para centenas de famílias em São Paulo. O centro, carinhosamente apelidado de Lar da Esperança pela comunidade, tornou-se um modelo de sucesso,
inspirando iniciativas semelhantes em outras cidades do Brasil. Pedro, agora com 23 anos, caminhava pelos corredores do centro, observando com satisfação o burburinho de atividade ao seu redor. Crianças corriam para suas aulas de reforço, enquanto seus pais participavam de workshops de capacitação profissional. No pátio, um grupo de adolescentes ensaiava uma peça de teatro, suas risadas ecoando pelo espaço. Enquanto se dirigia ao seu escritório, Pedro foi interceptado por Dona Zulmira, uma senhora que havia chegado ao centro 2 anos atrás com seus 3 netos, depois que sua filha havia desaparecido. "Pedro, meu filho", ela disse, seus olhos brilhando de emoção. "Só passei para dizer que consegui o emprego." "Aquele da padaria que eu te falei." Pedro sorriu amplamente, genuinamente feliz com a notícia. "Dona Zulmira, isso é maravilhoso. Estou tão orgulhoso da senhora. É graças a esse lugar, a você." Ela continuou, segurando as mãos de Pedro. "Não sei onde estaríamos sem a ajuda que recebemos aqui." Essas pequenas vitórias, esses momentos de transformação, eram o que alimentava a paixão de Pedro dia após dia. Cada vida mudada era uma confirmação de que seu sonho valera a pena. Mais tarde naquele dia, Pedro presidiu uma reunião com sua equipe. O centro havia recebido uma proposta para expandir suas operações para outra região da cidade, e eles precisavam discutir a viabilidade do projeto. "É uma oportunidade incrível", disse Mariana, a coordenadora de projetos. "Mas também um grande desafio. Precisaremos de mais recursos, mais voluntários." Pedro ouviu atentamente as preocupações e sugestões de sua equipe. Ao longo dos anos, ele havia aprendido a importância de escutar, de confiar na experiência daqueles ao seu redor. "Vocês estão certos? Será desafiador." Pedro concordou. "Mas pensem em quantas mais vidas poderemos impactar. Vamos elaborar um plano detalhado e ver como podemos tornar isso realidade." Após a reunião, Pedro se encontrou com Clara e Maria para um café. Esses momentos em família haviam se tornado ainda mais preciosos com o passar dos anos e as crescentes demandas de seus trabalhos. "Como foi a reunião, querido?" perguntou Maria, servindo uma xícara de café para Pedro. Pedro compartilhou as novidades sobre a possível expansão, seus olhos brilhando com entusiasmo enquanto falava sobre os planos. Clara sorriu, reconhecendo o mesmo brilho que vira nos olhos do menino de 12 anos que ela havia resgatado tantos anos atrás. "Você construiu algo incrível, Pedro. Nunca se esqueça disso." "Nós construímos", Pedro corrigiu gentilmente. "Eu nunca teria chegado até aqui sem vocês duas." Naquela noite, após um longo dia de trabalho, Pedro decidiu dar uma caminhada. Seus passos o levaram quase que inconscientemente às ruas onde ele costumava viver. Muito havia mudado. Alguns edifícios novos haviam surgido, outros haviam sido reformados. Mas ainda havia cantos familiares, sombras do passado que ele carregava consigo. Parado em uma esquina particularmente significativa, o lugar onde Clara o havia encontrado naquela noite fatídica, Pedro refletiu sobre sua jornada. De um menino assustado e faminto a um jovem determinado a mudar o mundo, um passo de cada vez. Seu telefone vibrou, tirando-o de seus pensamentos. Era uma mensagem de um dos adolescentes do centro, compartilhando a notícia de que havia sido aceito na universidade, o primeiro de sua família a ter essa oportunidade. Pedro sorriu, sentindo uma onda de emoção o atravessar. Era por isso que ele fazia tudo isso. Por cada criança que agora tinha a chance de sonhar, de construir um futuro melhor. Olhando para o céu noturno de São Paulo, Pedro fez uma promessa silenciosa a si mesmo e a todas as crianças que ainda lutavam nas ruas. Ele continuaria lutando, continuaria construindo, continuaria sonhando. Porque cada vida transformada era uma vitória, cada sonho realizado era um passo em direção a um mundo melhor. O menino que uma vez catou migalhas para sobreviver, agora alimentava esperanças e cultivava futuros. E enquanto caminhava de volta para casa, Pedro sabia que sua jornada estava longe de terminar. Na verdade, em muitos aspectos, ela estava apenas começando, porque para cada final feliz, há inúmeros novos começos. E Pedro estava determinado a garantir que cada criança tivesse a chance de escrever sua própria história de superação e sucesso. E assim,
sob o céu estrelado de São Paulo, a história de Pedro, uma história de resiliência, compaixão e esperança, continuava a se desdobrar, tocando vidas e inspirando mudanças um dia de cada vez.